Você sabia que existe uma baleia que pode ser mais velha do que o Brasil como república? Fica até o final porque essa informação vai quebrar sua cabeça. Baleia azul. A baleia azul é o maior animal que já existiu na Terra. Isso inclui os dinossauros. Um adulto pode ser mais comprido do que uma quadra de basquete e pesar mais de 100 toneladas. É o tipo de criatura que faz você repensar completamente o que significa ser grande. E sabe o que esse monstro come? Camarõezinhos, krill, microscópicos perto dela. Todo dia ela engole algumas toneladas desse bagulho filtrando a água do mar com umas placas enormes na boca chamadas barbatanas. É como se o ser mais pesado da história dependesse de petiscos para sobreviver. Ela vive em todos os oceanos do planeta, migra distâncias colossais com aquela calma característica e faz sons tão graves que a gente não consegue nem ouvir sem equipamento especial. Esses sons viajam centenas de quilômetros debaixo d'água. É a forma que elas têm de se falar através do oceano. Imagine mandar mensagem de voz de São Paulo para o Rio, só que debaixo d'água. É mais ou menos isso. O corpo delas é feito para movimento em mar aberto, forma alongada, nadadeira dorsal pequenininha lá perto da cauda. Nada desperdiçado. O problema? No século XX, a caça industrial quase exterminou elas de vez. A população despencou rapidamente depois que os baleeiros industriais chegaram ao Oceano Antártico. Leis de proteção foram criadas. Algumas populações estão se recuperando, mas a baleia azul ainda é considerada em perigo em várias regiões do mundo. Baleia jubarte. A jubarte é a baleia que não para quieta. Ela salta, bate a nadadeira na água, mergulha, aparece do nada. Parece que está sempre em modo festa. Ninguém sabe exatamente por que ela faz tudo isso. Pode ser comunicação, pode ser para tirar parasitas, pode ser pura interação social. Talvez ela faça porque quer mesmo. As nadadeiras peitorais são longas e brancas, a cauda é enorme e inconfundível. Quando ela salta e cai de volta na água, o barulho é absurdo. Ela migra pra caramba. Algumas populações percorrem milhares de quilômetros todo ano, das águas geladas e ricas em nutrientes, onde se alimentam no verão, até mares quentes, onde os filhotes nascem no inverno. Essa viagem se repete por gerações inteiras sem parar. Agora, o detalhe mais insano da jubarte: os machos cantam, literalmente, composições vocais que podem durar horas. E o mais louco é que as músicas mudam com o tempo. Populações inteiras vão atualizando o repertório juntas, como se adotassem uma nova moda musical de tempos em tempos. Os cientistas ainda debatem a função exata disso, mas claramente tem relação com acasalamento. Na hora de caçar, elas trabalham em equipe de um jeito que poucos animais marinhos fazem. Um grupo de jubarte mergulha embaixo de um cardume e solta bolhas em espiral subindo pela água. Essa cortina de bolhas aprisiona os peixes num círculo cada vez menor. Daí todas sobem de boca aberta pelo meio ao mesmo tempo. É coordenação pura. Um dos exemplos mais claros de caça cooperativa entre mamíferos marinhos. Depois de quase ser exterminada pela caça comercial, a jubarte é hoje um dos maiores sucessos de conservação do planeta. Muitas populações se recuperaram fortemente após as proteções internacionais. Hoje, elas são vistas com frequência de barcos e praias, trazendo as pessoas mais perto da escala real do que existe no oceano. Baleia cachalote. O cachalote é o maior predador com dentes do planeta. A cabeça dele pode representar um terço do corpo inteiro, e dentro dessa cabeça tem um órgão enorme cheio de cera chamado espermatocete. Por séculos ninguém entendia para que servia aquilo. Hoje os pesquisadores acreditam que ele tem papel na produção de som, no controle de flutuação e na ecolocação. E ele mergulha fundo pra caramba, mais de 1 hora debaixo d'água, em profundidades onde a luz solar desaparece completamente. Lá embaixo, ele caça lulas, inclusive lulas gigantes, em lutas violentas na escuridão total que deixam cicatrizes pelo corpo inteiro. Pensa na cena: pressão absurda, zero de visibilidade e 2 bichos enormes se enfrentando no fundo do oceano. Diferente das baleias que filtram a água, o cachalote persegue a presa ativamente usando ecolocação. Os cliques que ele produz são tão intensos que estão entre os sons biológicos mais altos já registrados no planeta.
A estrutura social é interessante. Fêmeas vivem em grupos familiares estáveis com os filhotes, enquanto os machos adultos ficam mais sozinhos, especialmente nas regiões mais frias, viajando por oceanos inteiros. Os machos maduros podem ser enormes, muito maiores que as fêmeas. Foi muito caçado durante a era da baleação pelo óleo espermatocete, usado em lâmpadas, velas e produtos industriais. Essa história toda inspirou Moby Dick. Hoje, o cachalote é símbolo do mar profundo, um mundo que a gente ainda mal conhece de verdade. Orca, o golfinho assassino. A orca é, tecnicamente, o maior golfinho do mundo, preto e branco, impossível de confundir, mas a complexidade dela vai muito além da aparência. Elas vivem em grupos familiares chamados pods, e alguns ficam juntos a vida toda. São encontradas em todos os oceanos, de águas polares geladas até costas tropicais. E cada população desenvolveu dietas e tradições de caça completamente diferentes. Tem grupos que focam em peixe, outros caçam focas, tubarões, arraias e até baleias maiores. Esses métodos são passados de geração em geração, quase como conhecimento cultural sendo transmitido dentro da família. No Ártico, algumas orcas criam ondas com o corpo para jogar focas fora do gelo flutuante. Em outros lugares, trabalham em grupo para aglomerar cardumes em bolas densas antes de atacar juntas. Certos grupos aprenderam até a virar tubarões de barriga para cima, deixando eles temporariamente imobilizados, para conseguir atacar sem risco. A comunicação é central na sociedade delas. Cada pod tem chamados e padrões vocais, únicos do grupo. Os pesquisadores comparam essas diferenças a dialetos regionais na linguagem humana. Os filhotes aprendem comportamentos dos parentes mais velhos e as mães guiam os filhotes de perto por anos a fio. O nome baleia assassina é dramático, mas ataques a humanos na natureza são extremamente raros. O que a gente vê na maior parte das vezes são animais curiosos, altamente conscientes do ambiente, navegando o oceano com precisão e coordenação impressionantes. Baleia cinzenta. A baleia cinzenta faz uma das maiores migrações de qualquer mamífero na Terra. Todo ano, populações inteiras viajam entre as áreas de alimentação no Ártico e as lagoas quentes de reprodução no litoral do Pacífico. Esse trajeto cobre milhares de quilômetros e se repete por gerações sem interrupção. A forma que ela se alimenta é diferente da maioria das baleias. Ela vai ao fundo do mar, deita de lado, suga o sedimento e filtra vermes, crustáceos e pequenos invertebrados direto do chão do oceano. Esse jeito de comer deixa rastros visíveis no leito marinho. Ela literalmente redesenha o fundo onde passa. O corpo dela é cheio de cicatrizes, cracas e parasitas. Parece que carrega o oceano inteiro na pele. Nada de superfície lisa e elegante, mas é uma viajante poderosa e resistente. Em lugares como a Baixa Califórnia, as baleias cinzentas são conhecidas por algo completamente inesperado. Elas se aproximam dos barcos por vontade própria. As mães chegam com os filhotes e deixam os humanos tocar. É um dos encontros mais surreais entre ser humano e animal selvagem que existe. Beluga. A beluga parece aquele balão branco que ganhou vida e expressão própria. Testa redonda e saliente, pescoço flexível. Ela consegue virar a cabeça para o lado, o que é raríssimo em baleias. Esse visual faz ela parecer permanentemente curiosa ou surpresa com o mundo. É um dos animais marinhos mais vocais que existem. Assobia, clica, faz chiados estranhos e sons que você não esperaria vir de um bicho desse tamanho. Ganhou o apelido de canário do mar. Depende pesado da ecolocação em águas turvas, onde a visibilidade é quase zero. O som é a principal ferramenta dela para navegar e caçar. Viajam em grupos que variam de tamanho ao longo do ano. Em épocas de migração, centenas podem se reunir em estuários e baías costeiras. Os filhotes nascem cinzentos ou marrons e vão clareando até ficar brancos conforme crescem. Para as comunidades indígenas do Ártico, a beluga tem importância cultural profunda que atravessa gerações. Faz parte da história, da sobrevivência e da identidade dessas populações em regiões costeiras do norte. Com as mudanças no Ártico acelerando cada vez mais, a beluga é uma das espécies mais vulneráveis. O padrão do gelo está mudando, a atividade industrial está aumentando, o barulho subaquático está crescendo. Ver um grupo de belugas se movendo debaixo do gelo partido continua sendo uma das cenas mais marcantes do Oceano Norte.
Narval. O narval é o animal que fez o mundo inteiro acreditar em unicórnio durante séculos. Na Idade Média, mercadores vendiam o dente espiral dele como chifre de unicórnio e cobravam fortunas por isso. Reis pagavam, igrejas guardavam como relíquia. Esse dente é, na verdade, um canino alongado que pode ter vários metros de comprimento e tem milhões de terminações nervosas. Ele sente temperatura, pressão e salinidade da água. Os machos às vezes cruzam os dentes devagar em interações deliberadas que os cientistas ainda estão tentando entender completamente. O narval vive no Ártico, entre o gelo à deriva, ao redor do Canadá, Groenlândia e partes do Ártico russo. Faz mergulhos profundos atrás de peixe e lula. É um animal quieto e esquivo, bem diferente da jubarte barulhenta. Grande parte da vida dele acontece embaixo do gelo, onde nenhum humano chega facilmente. Com o derretimento do gelo, as orcas estão avançando cada vez mais para dentro do Ártico, e o narval está perdendo seu refúgio histórico. É um dos animais mais misteriosos que existem, e grande parte do que ele faz embaixo do gelo ainda escapa completamente da observação humana. Baleia da Groenlândia. E chegamos à mais impressionante de todas. E olha que a concorrência aqui é pesadíssima. A baleia da Groenlândia foi feita para o Ártico do jeito que poucos animais foram feitos para qualquer coisa. O crânio dela é forte o suficiente para quebrar gelo por baixo para conseguir respirar em águas congeladas. Tem as barbatanas mais longas de qualquer baleia, filtrando crustáceos minúsculos das águas geladas do norte. A camada de gordura é grossa demais para aguentar temperaturas impossíveis. Nem nadadeira dorsal ela tem, justamente para não perder calor desnecessariamente. E a longevidade? Algumas vivem mais de 200 anos. Isso não é chute. Os cientistas descobriram isso quando encontraram pontas de arpão do século XIX ainda cravadas no corpo de baleias vivas. Ferramentas de caça que não eram mais usadas há mais de 100 anos. Ou seja, tem baleia nadando por aí agora que nasceu antes da abolição da escravatura no Brasil. Quase extintas pela caça comercial intensa, algumas populações estão se recuperando devagar. São os mamíferos de vida mais longa conhecidos e são perfeitamente adaptadas ao lugar mais frio e mais duro que o planeta oferece. Se você curtiu, deixa o like, faz diferença de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sino para não perder o próximo vídeo, porque a gente vai falar de animais que vivem onde nenhuma vida deveria existir. 400 graus de temperatura, sem luz, sem oxigênio, pressão que destruiria um submarino. E mesmo assim, estão lá.